Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre matemática. Na aula de hoje, nós vamos ter o tema O Mundo em 2030. Você já parou para pensar sobre isso? Como que será a sua vida em 2030? Existem pessoas que já pensaram muito sobre isso, sobre como será a nossa vida em 2030. Para falar um pouquinho sobre isso, nós vamos assistir agora a um filme rapidinho sobre o que é a Agenda 2030. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica, em que falaremos sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, conhecidos pela sigla ODS. Podemos dizer que os ODS são herdeiros dos ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Estes foram lançados pela ONU no ano 2000 na Declaração do Milênio. Nela, as nações se comprometeram a unir esforços para reduzir a pobreza extrema num prazo de 15 anos por meio de 8 objetivos, entre os quais a redução da pobreza, a universalização do ensino básico e a redução da mortalidade infantil. Afinal de contas, quando estabelecemos objetivos e metas, tendemos a nos esforçar mais para cumpri-las do que quando simplesmente deixamos rolar. Há também o fator de pressão coletiva. Muitas pessoas não conseguem estudar sozinhas por falta de força de vontade, mas quando vão a bibliotecas ou salas de estudo, se sentem motivadas ou pressionadas a estudar mais, pois veem a atitude de seus pares e temem serem deixadas para trás. Então, com os países, acontece a mesma coisa. E os esforços deram resultado. Nesses 15 anos, ao redor do mundo, o número de pessoas que vivem em extrema pobreza diminuiu mais da metade. A proporção de pessoas subnutridas nas regiões em desenvolvimento caiu quase pela metade. A taxa de matrículas no ensino primário nas regiões em desenvolvimento atingiu 91%. E muito mais meninas estão agora na escola em comparação com os dados de 15 anos atrás. Ganhos significativos também foram vistos na luta contra o HIV, AIDS, a malária e a tuberculose. A taxa de mortalidade de menores de 5 anos diminuiu mais da metade e a mortalidade materna caiu 45% no mundo. A meta de reduzir pela metade a proporção de pessoas que não têm acesso a fontes de água potável também foi alcançada. Embora os resultados sejam bastante expressivos, há ainda muito a ser feito. Como o prazo para alcançar os objetivos do milênio se esgotou em 31 de dezembro de 2015, foi aprovada por 193 líderes mundiais em 25 de setembro de 2015 a Agenda 2030. Ela consiste em um plano de ação colaborativo ainda mais ambicioso do que seu antecessor, buscando erradicar a pobreza extrema, combater a desigualdade e a injustiça e conter as mudanças climáticas. Para emplacar essa agenda, foram criados 17 objetivos, denominados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos se desdobram em 169 metas. Assim, os governos podem planejar, implementar, monitorar e controlar políticas públicas que busquem atingir essas metas de maneira mais sistematizada e uniforme, permitindo, por meio de indicadores, a comparação de resultados e análises históricas. Os esforços não se restringem somente à decisão de líderes e da alta burocracia. Ela engloba também ONGs, empresas privadas e você. O papel da sociedade é fundamental, com ações que corroborem com os objetivos e acompanhando seus representantes, para que as obrigações assumidas com a agenda sejam postas em prática. Somente agindo de forma convergente, conseguiremos atingir esses ambiciosos objetivos. Nós assistimos esse vídeo e ele nos mostra um pouquinho sobre a Agenda de 2030. Antes dessa agenda, já foi criado, no ano de 2000, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Nesses objetivos foram trabalhados 8 metas. Entre elas, a meta era diminuir pela metade a quantidade de pessoas que não têm água potável. Essa meta foi alcançada. Só que os Objetivos do Milênio terminaram em 2015. A partir de 2015, foi criado a Agenda 2030. Nessa agenda, os países que estão envolvidos têm como objetivo principal trabalhar a fome, diminuir a fome mundial, trabalhar o clima e trabalhar também a mortandade infantil.
tá? No entanto, esses objetivos foram divididos em 169 metas. Cada país trabalha o seu desenvolvimento de cada meta, tá? Eles têm a liberdade de trabalhar cada meta. Nós vamos agora falar um pouquinho mais sobre o clima, tá? Hoje vamos estudar sobre os objetivos de desenvolvimento número 13, que trabalha os climas, né? Acompanha comigo. Olá, sejam bem-vindos a mais um IBGE Explica especial sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Chegou a vez de falarmos sobre o Objetivo 13, Ação contra a Mudança Global do Clima. Devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Sem dúvida nenhuma, este é um objetivo de extrema relevância. Afinal, o aquecimento global coloca a própria vida humana em risco. Séculos de industrialização e ações do homem como a derrubada de florestas fizeram com que a temperatura global aumentasse. De 1880 a 2012, a temperatura global média aumentou em 0,85 grau. Bem, se em 132 anos a temperatura não aumentou nem 1 grau, não precisamos nos preocupar tanto, certo? Errado! Nas últimas décadas, a intensidade das emissões de gases de efeito estufa, considerados os principais responsáveis pelo aquecimento global, aumentou vertiginosamente. Desde 1990, ou seja, em menos de 30 anos, as emissões de dióxido de carbono aumentaram em quase 50%. E as emissões cresceram mais rapidamente entre 2000 e 2010 do que nas décadas anteriores. É preocupante que 17 dos 18 anos mais quentes já registrados tenham acontecido desde 2001. Portanto, o contexto atual é crítico. O aquecimento global tem consequências graves. Ele impacta a agricultura e a biodiversidade e potencializa a incidência e a força de eventos naturais como tornados, furacões e ondas de calor. Como resultado, pode haver escassez de alimentos, extinção de espécies, danos estruturais em países afetados por desastres e enormes fluxos de refugiados. O derretimento das geleiras é outro fator preocupante. De 1901 a 2010, o nível do mar aumentou em média 19 centímetros. É um assunto especialmente sensível para pequenas ilhas que correm o risco de desaparecer, como Kiribati, uma nação situada no Pacífico que já adquiriu terras em outros países tendo em vista seu destino iminente, já que a maioria dos efeitos da mudança climática persiste por muitos séculos, mesmo com a interrupção de todas as emissões. De acordo com a Agência Internacional de Energia, as emissões globais de dióxido de carbono oriundas do setor energético mantiveram-se estáveis de 2014 a 2016, apesar do crescimento econômico próximo de 10% no período. Entre outros fatores, isso se deve aos esforços de mudança para fontes de energia mais limpas e sustentáveis, como ocorre na substituição do uso do carvão mineral altamente poluente por fontes como a eólica e a solar. O combate às mudanças climáticas é um problema de todos, um verdadeiro desafio global. Ele ignora as fronteiras nacionais. Não basta determinado país agir sozinho e zerar suas emissões de gases de efeito estufa, enquanto seu vizinho age no sentido contrário. Portanto, são necessárias intensa articulação e cooperação. Isso inclui, além dos estados nacionais, empresas, organizações internacionais, sociedade civil, entre outros atores. Temos que agir agora! Como o próprio ODS 13 diz, devemos tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos. Nós vimos nesse vídeo, nós acompanhamos o quanto o nosso clima está sofrendo alterações. E o que nós podemos fazer para que isso não aconteça lá no futuro, lá em 2030, para que a partir de agora a gente comece a mudar esse clima, a mudar essas possibilidades, né? Já que nós estamos falando de clima, vamos ver o que está falando essa manchete da Super Interessante. Por que nos desertos faz tanto calor de dia e tanto frio à noite? Alguém já parou para pensar como que é o clima lá no deserto? Essa matéria fala que no deserto a variação da temperatura vai de 10 graus negativos durante a noite a 50 graus positivos durante o dia. O que quer dizer isso? Vocês sabem? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, sobre os números inteiros, o conjunto do Z, né? Números inteiros. Onde que nós usamos os inteiros? Você tem algum exemplo? Nós falamos agora de clima, de temperatura. Aonde mais que nós podemos utilizar os números inteiros? Nós temos aqui
A temperatura é uma das principais, que é onde nós utilizamos sempre. Nesse exemplo, ele está falando que a temperatura pode ser 30 graus positivos ou 30 graus negativos. Nós temos também a questão do extrato bancário. Aqui, pessoal, nós temos o saldo de 3.000, 2.000, são valores positivos, 700, e nós temos também 400. Todos esses valores são números positivos. Nós temos menos 500, menos 1.100 e menos 1.600. Todos esses valores têm um menos, então nós falamos que é um valor negativo. Nós podemos utilizar os números positivos e negativos, os inteiros, também quando nós falamos de altitude. Nós temos uma altitude acima do nível do mar e abaixo do nível do mar. Quando ele está acima do nível do mar, nós falamos que essa altitude ela é positiva. Quando ela está abaixo do nível do mar, nós falamos que essa altitude é negativa. Nesse exemplo nosso aqui, nós temos uma altitude de 50 metros positivos ou 50 metros negativos. Então, acima do nível do mar, mais 50, abaixo do nível do mar, menos 50. Agora, nós vamos estudar esses números na reta numérica, tá ok? Eu vou construir com vocês a reta numérica e nós vamos discutir um pouquinho sobre ela. Acompanha comigo a construção da reta numérica. Você vai fazer a reta numérica e tem aqui no meio, na origem, o zero. Para o lado direito, você vai ter os positivos. Então, 1, 2, 3, 4. Para o outro lado, antes do zero, você vai ter menos 1, menos 2, menos 3 e continua. Então, essa reta, ela continua para os dois sentidos, tá? Positivo e negativo. Quando nós observamos essa reta, tem algumas particularidades aqui que nós temos que prestar muita atenção. Por exemplo, o número 1 e o número 2. O número 2, você sabe que é maior que 1, ok? O número 3 é maior que 2. O número 4 é maior que 3, maior que 2, maior que 1, maior que 0. Agora, olha para o lado de cá, o menos 1 e o 0. Nós vimos que o número que está à direita sempre é maior do que o número que está à esquerda. Então, 0 é maior que menos 1. E menos 1 em relação ao menos 2? Menos 1 é maior que menos 2, tá ok? 0 é maior que todos os números negativos. E o número que está sempre à direita sempre é maior que o número que está à esquerda. Outra observação. Se você pegar a distância de 0 até 3, nós temos 3 unidades. A distância de 0 até menos 3, nós temos também 3 unidades. Então, a distância de um número até a origem, nós chamamos de valor absoluto ou módulo. Então, um módulo ou valor absoluto de um número é a distância desse número até a origem, tá? Então, nós usamos também para descrever o valor absoluto como sendo 2 barras, tá? Então, o módulo ou valor absoluto, você pode escrever assim. Por exemplo, o módulo de menos 3, nós vimos que é quanto? 3. O módulo de mais 3 é quanto? 3. Quando nós temos 2 módulos que têm o mesmo resultado, nós dizemos que esses números são opostos. Então, quem que é o oposto de menos 3? O 3. Qual que é o oposto de mais 2? Menos 2. Quem tem a mesma distância até a origem, o mesmo módulo do 2 até o 0, quem tem a mesma distância? Seria o espelho dele, o menos 2. Então, até aqui tudo bem. Quando nós falamos oposto, nós estamos falando a mesma coisa que o simétrico. Então, nós podemos usar o termo oposto ou simétrico, o oposto de um número ou simétrico de um número. E também nós não podemos esquecer o valor
absoluto ou um módulo de um número. Tudo bem? Até aqui, tranquilo. Agora nós vamos ver as operações com esses números. Acompanha comigo. Nós vamos começar com as operações, a adição de 2 ou mais números inteiros de mesmo sinal. Primeira situação que nós vamos estudar hoje. Na aula de laboratório, Paulo esqueceu certa quantidade de água que estava a 0 graus Celsius. Notou que no primeiro minuto a temperatura subiu 4 graus e no minuto seguinte a temperatura subiu outros 2 graus Celsius. Qual era a temperatura dessa água no final do segundo minuto? Como que você poderia resolver essa situação? Uma dica que eu dou para você que está começando agora a trabalhar com os números inteiros é sempre colocar a situação problema na reta numérica. Então você tem a reta numérica com os positivos e os negativos. A situação inicial era, estava nos 0 graus e foi para 4. A situação seguinte é que subiu mais 2 graus. Então agora, qual que é a temperatura final? 6 graus. 4 mais 2, 6 graus. Então você tem a seguinte situação. 4 positivo, mais 2 positivo, deu um total de 6. Imagina isso apenas na reta, a princípio. Esquece o sinal. Então, você tem a situação simplificada. 4 mais 2 igual a 6. Tudo bem? Conseguiram acompanhar o nosso raciocínio inicial? Agora, vamos pensar a segunda situação. Em uma cidade no norte da Europa, às 16 horas, os termômetros marcaram menos 2 graus Celsius. E às 20 horas estava mais frio, pois a temperatura diminuiu 3 graus Celsius. Qual a temperatura que os termômetros marcavam às 20 horas? Aqui vocês têm várias informações, mas você tem que aprender a filtrar aquilo que te interessa. Nós temos aqui misturando a informação de horas com temperatura. No caso, o que nos interessa aqui são as temperaturas. Então, presta atenção nos dados da temperatura. Ele fala o seguinte, então estava com menos 2, aí o que aconteceu? A temperatura diminuiu. Então, você pensa na reta, estava no menos 2, então o número está no menos 2 e diminuiu. Se ele diminuiu, ele andou para qual sentido? Para o direito ou para o esquerdo? Ele diminuiu, ele foi para o lado dos negativos. Então, ele diminuiu 3 graus, ele foi para onde? No menos 5. Então, ele estava no menos 2, diminuiu 3 graus, foi parar no menos 5. Então, nós temos a seguinte operação. Menos 2 somado com menos 3. Menos 2 somado com menos 3, você pode usar aqui o seguinte. Eu vou somar os números independente do sinal. Por quê? Eu estou somando, é como se eu falasse que eu estou somando as dívidas. Então, eu vou somar menos 2 com menos 3, dá um total de menos 5. Na situação anterior, nós tínhamos o seguinte, mais 4 mais 2, sinais iguais. Eu estou somando 4 com 2, tá ok? Então, mais 4 com mais 2, sinais iguais, eu vou somar e vai continuar o mesmo sinal. Na próxima situação, nós temos também menos 2 somado com menos 3. Os sinais também são iguais. Eu falei para vocês que é como se nós estivéssemos somando a dívida. Então, ficou quanto? Menos 5. Então, na forma simplificada, eu tenho menos 2 com menos 3, igual a menos 5. Agora, acompanhe aqui um terceiro exemplo. Partindo do zero, andamos 5 unidades para a esquerda. Em seguida, andamos 3 unidades também para a esquerda. E, finalmente, 2 unidades novamente para a esquerda. Então, eu tenho menos 5 mais menos 3 mais menos 2. Nessas 3 situações, todos os números têm o mesmo sinal. O que nós fazemos? Na escrita simplificada, menos 5 com menos 3 com menos 2. Deu quanto? Menos 10. A soma de 2 ou mais números inteiros de mesmo sinal é obtida adicionando seus valores absolutos. O que significa isso? Valor absoluto, lembra aqui do módulo que nós conversamos? Módulo é o valor absoluto, é o número sem o sinal. Então, na soma de números de mesmo sinal, a gente conserva o sinal e soma um número no valor absoluto, ou seja, soma um número sem o sinal. Então, ficou o quê? Conserva o sinal e soma um número. Então, vai ficar menos 10.
Agora vai mudar um pouquinho. A adição de 2 ou mais números inteiros com sinais diferentes. O que vai alterar? Em casa, a Clara havia congelado um suco de limão, o que fez a temperatura do suco ir de 0 graus Celsius para -3. Para o lanche da tarde, colocou o suco no micro-ondas e elevou a temperatura em 5 graus. Ao beber o suco, qual era a sua temperatura? Aqui, pessoal, pensa comigo inicialmente na reta. Então, quanto que era a temperatura inicial? De 0, ele foi para -3, porque congelou. Aí ela tirou do congelador e colocou no micro-ondas. No micro-ondas, a temperatura foi subindo. Para quanto foi a temperatura agora? Ela subiu 5 graus, então a temperatura foi para 2 graus. Como que se escreve isso? -3 somou com mais 5. Nessa situação deu quanto? Mais 2. Essa é a forma simplificada. Eu posso pegar aqui outros exemplos, mas o que a gente tem aqui nessa situação? -3 mais 5, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o maior número em módulo, ou seja, sem o sinal, qual que é o maior número? O 5. E vou subtrair o maior menos o menor em módulo. Então, vai ficar 5 menos 3, 2. Qual que é o sinal do 5? Positivo. Então, vai ficar mais 2. Outro exemplo, -5 mais 2. Vai dar quanto? -3. Como que a gente faz na reta? -5 está lá atrás. -5 mais 2. Caminhou para o outro sentido. Parou aonde? No -3. Então, -5 mais 2, o que você vai fazer? Lembra do módulo novamente? Pega o sinal do maior, pega o maior número em módulo e subtrai o maior menos o menor. O maior é 5. 5 menos 2, 3. E pega o sinal do 5. Então, vai ficar -3. A forma simplificada, -5 mais 2 igual a -3. Outro exemplo, mais 2 menos 2. Mais 2 mais menos 2. Lembra do módulo? Pega o sinal do maior, mas no caso aqui os dois são iguais. O que acontece quando os dois são iguais? Quando eu somo dois números opostos, sempre vai dar igual a 0. É como se eles se anulassem, tá ok? Então, -2 mais 2 deu igual a 0. Tudo bem? A soma de dois números inteiros de sinais diferentes é obtida subtraindo seus valores absolutos e dando o resultado, o sinal do número de maior valor absoluto. Caso esses números sejam opostos, a soma será igual a 0. Tudo bem? Observe o seguinte, vamos lá, mais atividades. Agora, a partir dessas atividades, nós vamos ver algumas propriedades, tá ok? Observe as parcelas. -20 mais 5, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, vai ficar o quê? Subtrai, tira o maior em módulo, menos o menor. 20 menos 5, 15, menos 15. Trocando a ordem das parcelas, mais 5 e menos 20, o resultado vai continuar o mesmo. Ou seja, vale aqui a comutativa. A ordem das parcelas não altera a soma. Se eu associar, agora eu tenho 3 números, se eu associar as duas primeiras, mais 3 mais menos 7, e somar esses dois resultados primeiro, vai dar quanto? -4. E somar isso, o último número, -4 mais -2, vai dar quanto? -6. Se eu pegar agora e associar as duas últimas parcelas, vai dar quanto? -7 mais -2, mesmo sinal, soma e conserva o sinal. Então, vai ficar quanto? -7 com -2, -9. Mais 3 vai dar -6. Então, nessa situação aqui, vale a associativa. Em uma adição de 3 ou mais números, podemos associá-los de modos diferentes sem alterar a soma. E a última situação é aquela em que nós consideramos o elemento 0, que é chamado de elemento neutro da adição dos números inteiros. Quando eu somo 0, seja com um número positivo ou com um número negativo, o 0 não vai alterar o resultado final. Então, o 0 é o elemento neutro da adição. Agora, pessoal, nós vamos jogar um jogo que se chama Matix. No Matix, você vai utilizar um tabuleiro. Esse tabuleiro é o tabuleiro de dama normal, onde você tem aqui 8 por 8.
tá? No Matix, as peças você vai criar, você pode usar, por exemplo, tampinhas de garrafas de leite, tá? Os números que você vai colocar aqui nessas tampinhas, você que vai escolher, são os números inteiros. Como nós temos uma tabela de 8 por 8, então nós temos 64 números que você vai preencher. Então, se você utilizar a tampinha de leite, você vai escrever com aquela caneta fixa de marcador os números que você quiser. E você vai repetir os números. Esse jogo aqui foi feito pelos meus alunos do 9º ano, tá? Onde eles usaram essas tampinhas aqui, que eu não sei o que é essas. E aqui você vai colocar os números que você quiser, positivos e negativos. Só que você vai repetir, por exemplo, -3, -4, tá ok? 6, tem que ter o cuidado aqui, os meus alunos não tiveram, de marcar o número 6 para não confundir com o 9. Como que funciona o jogo? Você vai pegar as suas tampinhas e colocar elas dispostas sobre o tabuleiro, na ordem que você quiser. Esse jogo, ele tem uma peça aqui que é o chamado de coringa. O coringa é representado por uma estrela. Então, você vai dispor todos os números sobre o tabuleiro, juntamente com a peça coringa, tá ok? A peça coringa é que vai dar um movimento ao jogo. Então, quando você coloca todas as peças aqui sobre o tabuleiro, como que vai funcionar? Vamos simular aqui uma primeira jogada. Esse jogo você vai trabalhar com a horizontal e a vertical e a soma dos números inteiros, que é a soma que nós aprendemos agora. Quando você dispõe todos os números no tabuleiro, e você coloca aqui a peça coringa, você vai escolher quem vai jogar primeiro, pode ser com cara ou coroa, e a pessoa que for jogar primeiro, ela vai escolher a orientação que ela vai querer, se ela vai movimentar as peças dela na horizontal ou na vertical. Vamos supor que eu seja a primeira jogadora, e eu escolho movimentar as minhas peças na horizontal. Então, eu vou pegar a peça coringa onde ela estiver e vou trocar. Eu vou trocar por qualquer uma das peças que estão na horizontal. O objetivo do jogo é que eu forme a maior soma possível. Então, eu vou pegar essas peças que estão na linha minha da horizontal, aonde estava a peça coringa, e vou pegar o maior número possível. Então, aqui está a minha peça coringa, eu vou trocar, no meu caso aqui, pelo número 15. Então, eu vou tirar o número 15 para mim e vou substituir a minha peça coringa aonde ele estava, aonde estava o número 15. Agora, a pessoa que está jogando comigo vai pegar a peça coringa onde ela está localizada e vai movimentar na vertical. Ela vai escolher o maior número possível. Só que, dentre esses números, tem vários números negativos. Aí cabe a você e o jogador escolher o maior número. Então, você vai ter que pensar na reta dos números inteiros. Qual que é maior? Está acompanhando comigo? Então é isso, pessoal. Esse é o Matix que nós aprendemos hoje. Nós vimos também um pouquinho sobre as operações, principalmente a adição dos números inteiros. E na próxima aula nós vamos dar continuidade nas operações. Até a próxima e boa semana!